Agora a gente vai falar sobre metais. Então, torneira. O que seria uma torneira? Torneira é quando eu só tenho um comando e eu só tenho água fria nessa peça. As torneiras, elas podem ser de mesa ou parede. Quando eu usar uma torneira de mesa, eu preciso de alguns complementos. Então, a ligação flexível, que ela é rosqueada no ponto de água que eu tenho ali na minha parede. É por essa ligação flexível que a água chega à minha torneira, escoa pela válvula de escoamento e desce para o sifão para ir embora para o esgoto. Tá? Quando a gente usar uma torneira de parede, a gente nunca pode esquecer de chumbar a base na parede, tá? Então, quando eu usar uma torneira de parede, a gente tem a base na parede, eu não uso a ligação flexível. Por quê? Porque essa torneira vai ser rosqueada na base que eu tenho ali na minha parede. Então, eu só vou usar a válvula de escoamento e o sifão. Torneiras de teto. A gente precisa se atentar um pouquinho quando a gente for especificar uma torneira de teto. Por quê? Reparem que o tubo dessa torneira tem 1,60 m. Lembra quando a gente falou lá em especificação de cubas, a medida de instalação de metal? De 17 a 22? Então eu tenho que levar em consideração da borda da cuba ao início aqui dessa minha torneira de 17 a 22 de instalação, mais a medida da bancada. Então, dependendo da altura desse meu banheiro, eu não vou poder usar a tube de teto. Aí a solução seria uma tube de piso, tá bom? Que daí o ponto de água e esgoto ficam no piso. Sobre Deca Comfort. O que seria Deca Comfort? Deca Comfort é um dispositivo que a gente aplica no corpo da torneira, que ele mistura o ar com a água e ele evita com que respingue a água. Então, todas as torneiras da Deca, ela vem com esse dispositivo, independente de quantos metros de coluna d'água que você tenha, de 2 a 40, a torneira sempre vai liberar 6 litros de água por minuto e é esse jato que envolve a sua mão. Os acabamentos dos metais, a gente tem o Black Noir, que é um preto com brilho, Black Matte, que seria o preto fosco, Red Gold, o Gold e o Gold Matte. Chuveiros. Nós temos chuveiros de parede e chuveiros de teto. Lembrando que medida de instalação de chuveiro, a gente conta da instalação da panela de 2,10 a 2,30, tá? Mais que isso, não pode ser instalado um chuveiro mais que 2,30 de altura. Por quê? Porque física, né? A água pode chegar um pouco mais fria em você e todo desenho, ele tem todo chuveiro ele tem um desenho. Se ele é quadrado, é para a água ser projetada quadradinha até chegar no chão. Se ele é redondo, é para que o desenho seja projetado redondo até chegar ao chão. Então, mais que 2,30 de altura para instalação de chuveiro, não pode. Chuveiros de teto. Então aí a gente até tem um esqueminha que explica melhor ali para vocês, ó, 2,10 até 2,30 de altura e medida de instalação ou do registro de pressão, ou do monocomando, ou do monocomando 4 vias, a gente indica que seja 1,10 m. Chuveiros embutidos no teto, então a Deca tem aí algumas opções de chuveiros embutidos no teto que vocês podem acessar o site para escolher alguns modelinhos diferentes. Chuveiros com entrada de ar, então a gente parte do princípio como se fosse ali no Deca Comfort que eu expliquei para vocês, que a gente mistura o ar com a água, então eu tenho uma gota mais pesadinha e eu consigo ter economia de água nesse meu chuveiro. Então aqui a gente tem um modelo, uma comparação do chuveiro que a gente mais vende na Deca, que é o Aqua Plus. Então a gente tem esse gráfico que embaixo a gente mostra quantos metros de coluna d'água a gente tem e na vertical, litros por minuto. Então em 40 metros de coluna d'água, se você for ver ali no gráfico, em 40 metros de coluna d'água, esse chuveiro libera 60 litros por minuto. Se você pegar esse mesmo chuveiro com entrada de ar, ele vai ter uma vazão constante de água. Então, em 40 metros de coluna d'água, ele está liberando ali 12 litros por minuto. Então, chuveiros com entrada de ar, a gente consegue ter uma economia de água. Ducha manual com chuveiro de parede. Então, quando a gente usar
o chuveiro ali, o que vocês conhecem até hoje como chuveirinho, na verdade chama-se ducha manual. Então, esse flexível que a gente coloca ali no tubo do chuveiro e acopla uma duchinha à parte. Então, a gente tem opções de desviador, que é o tubo que já vem com esse flexível, ou de um prolongador, que quando você compra um chuveiro e não tem a saída para esse flexível, você pode comprar ali, como na segunda imagem, um prolongadorzinho. Sistemas de acionamento, né, duplo comando. Então, quando você tem água quente e fria no seu chuveiro, então a gente tem duas opções aí para instalar os registros de pressão. Então, a primeira opção seria essa peça única, né, em formato de I. O legal dela é que quando você instala essa peça na parede, a gente consegue evitar erros, né, de colocar um registro um pouquinho para cima ou mais para baixo, ele vai ficar alinhado. Ou então você pode colocar 2 registros de pressão, e aí vai de acordo com o que você vai preferir lá na obra. Sistemas de acionamento com monocomando. Então, o que seria o monocomando, né? É quando eu tenho essa pecinha onde eu libero a passagem de água e eu viro para a direita ou para a esquerda para regular a temperatura da minha água, né? Então, eu só tenho uma pecinha aqui, mas que ela tem a função dos 2 comandos com água quente e fria. Soluções para banheira, né? Então, a gente tem aí bica de banheira. E a gente tem dois tipos de instalação. Então, quando eu colocar uma bica para banheira, eu posso instalar 2 registros de pressão para eu temperar a minha água, ou um monocomando, que aí eu libero a passagem da minha água e regulo para um lado ou para o outro a temperatura da água. Aqui a gente tem uma peça bem bacana que se chama monocomando 4 vias. Para que ele serve? Eu posso desviar a água para 2 pontos. Esse botãozinho que a gente tem ali embaixo, a hora que eu aperto, eu libero a água para um ponto. Então pode ser assim, chuveiro, ducha manual, ou chuveiro, banheira. Então eu estou tomando meu banho, eu só quero que saia água no chuveiro. Eu aperto o botãozinho, só sai água lá em cima. Ah não, eu quero a ducha manual, puxo o botãozinho e desvio a água para um outro ponto. Tá bom? Acessórios. A gente não pode esquecer que em todo banheiro a gente tem que colocar, né? Então, um cabidinho, um porta-toalha, um porta-shampoo, prateleiras, papeleiras. E aqui a gente tem alguns modelinhos de composição. Então ali eu tenho algumas prateleiras, eu tenho porta-toalha ali para colocar um revisteiro, né? Então a gente pode fazer algumas brincadeiras aí também com os acessórios. Lembrando que quando a gente for projetar banheiro para as meninas, a gente sempre tem que colocar um cabidinho, né? Porque toda mulher carrega uma bolsa. E às vezes é muito chato a gente ir no banheiro feminino e não ter onde colocar uma bolsa. Então, meninos, vamos prestar atenção nisso, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho de especificação de cozinhas, né? Como a gente falou lá no início para vocês, agora a Deca tem cubas para cozinhas e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então a gente tem uma linha aí de inox que a gente chama de linha quadrata. A gente tem cubas de 40 centímetros, cubas de 50 centímetros. E reparem que a válvula de escoamento ela é redonda. E aí a gente tem essa linha Wish, que a gente também vai ter alguns modelinhos de 40, de 50, de 55 dupla, de 75 dupla, mas a válvula de escoamento é retangular. Então é uma linha mais slim, né? Temos um modelo também de uma cuba maior de 74 e uma cuba dupla aí de 1,16 m. Linha Dream. A gente apresentou para vocês dois modelos de cubas coloridas. Então eu tenho a cuba Dream cobre e a cuba Dream estanho, que elas são foscas. Só um adendo, quando vocês forem especificar a Dream cobre com algum metal Red Gold, ela não vai bater exatamente no tom, porque o Red Gold é com brilho e a cuba no cobre ela é fosca, tá? E a mesma coisa ali no estanho, com o Black Matte, com o filtro, com algum monocomando da Deca no Black Matte, pode ser que tenha um tom sur tom. Temos um modelinho aí de cuba de quartzo.
Então, cuba unique de quartzo, né? O bacana dessa cuba é que ela vem com 2 pré-furos, tanto na parte superior quanto aqui na inferior. E aí, dependendo, você pode, se o cliente for canhoto, você pode mudar a posição do coxo, tá? Então, ela já tem com 2 pré-furos ali em cada lado. Temos a cuba Supra Hide, que é uma cuba que ela fica embutida. Na verdade, todas as cubas elas podem ser de embutir ou sobrepor ou instaladas naquele sistema flush, onde a cuba ela vai ficar no mesmo nível do tampo, com exceção a cuba de quartzo, que ela é só de sobrepor. Mas aqui a cuba Supra Hide, ela é de embutir, e aí você tem a opção de usar o mesmo material do tampo para fazer uma tampinha ali e esconder essa cuba. Então, dependendo do projeto, se for uma ilha, ela fica escondida. E reparem que o monocomando ele é retrátil. Então, a hora que você for usar, você sobe a torneira, terminou de usar, você abaixa a torneira. A gente tem aí também um outro modelo, a Deca Supra. Esse modelo é um modelo só de sobrepor, então aqui não dá para embutir essa cuba. E o bacana dessa cuba é que ela vem com um canal equipado ali. Então a gente tem ali o porta-pratos, né, o porta-talheres, e o metal ele também é retrátil. Cuba em louça, então a gente tem um modelinho aí, a nossa 1670R, que é uma cuba em louça, uma cuba dupla, e ela tem essa tábua em resina. E a cuba 1671, que é uma cuba em ferro fundido, tá? Então essa cuba era uma cuba de semi-encaixe, como a gente já explicou para vocês lá o sistema de instalação nas cubas. A única coisa é que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção aí na sustentação dessa cuba, tá? Porque essa cuba é uma cuba que pesa 70 quilos. Sobre metais para as cozinhas, a gente vai ter torneiras, misturadores em monocomandos. Então, monocomando é quando eu tenho um comandinho só, mas eu giro para a direita ou para a esquerda e tempero a água, né? Tempero a temperatura da minha água. Torneira, como a gente já explicou lá no início, é quando eu só tenho um comando, então eu só tenho água fria. Ela pode ser de mesa ou parede. E monocomando são essas peças mais altas, né? Então eu tenho monocomando com bicas duplas, como esse pretinho que tá ali, ou de uma bica só, mas aí a gente tem sistema de jato airado e sistema de jato linear também. Filtro, a gente tem uma linha aí da Deca que é o filtro Twin, então eu tenho água na torneira, se eu aciono o comando para frente, eu libero a água na torneira, se eu aciono o comando para trás, a água sai no meu filtro. E lembrando que esse filtro, ele fica o refil ele fica interno e ele tem que ser trocado a cada 6 meses. E qualquer dúvida que vocês tiverem, baixem o aplicativo da Deca. Na parte de projetos, vocês conseguem simular uma especificação e vocês conseguem ter acesso a todos os complementos para as especificações de vocês. Mas lembrando que qualquer dúvida, vocês podem ligar no telefone 11 30 22 7788 ou mandar um e-mail no eventos@decaclube.com.br.